é o plantão da aula 5 do curso Essência Educacional. Na verdade, da aula 5 e 6. Hoje é a primeira parte, aula 5, onde a gente vai abordar alguns exercícios que falam das revoluções burguesas e particularmente da Revolução Inglesa ou das revoluções inglesas, tá bom? Antes da gente ir para os exercícios, algum de vocês tem alguma dúvida sobre o que a gente tratou na semana passada? Então, tá bom. Eu vou, então, aqui sumir, tá? E vou apresentar a tela das revoluções burguesas, que deve estar, para estar aparecendo. Ai, acho que eu fiz uma pequena bobeira. Sim. Vou retomar. Eu tentei abrir 2 janelas, mas não adianta. Então, vamos aqui com essa mesma, tá bom? Então, qualquer coisa aqui, vocês vão me falando, certo? Ai, nem vou precisar usar isso, porque eu estou no Word. Então, olha só, pessoas. Lá na aula da sexta, eu tinha até sugerido que vocês fizessem o exercício 5, se não me engano, tá? Que é sobre as revoluções inglesas. Eu acho que o 6 também, se não me engano, tá? Se tiver algum outro aí, deixa eu ver, não, esse é da Revolução Francesa, não. Então, olha só, nesse exercício aqui, é um exercício bem particular, bem direto sobre revoluções inglesas, tá? Da FUVEST, e ele usa aqui no plural, né? Revoluções, deixa eu apagar aqui. Não, fiz algo aqui que não era para fazer, isso. Revoluções inglesas transcorridas, entre 1640 e 1688. Ora, o que na verdade ele está falando aqui? Deixa eu inserir um comentário, que eu aprendi um pouco a fazer isso aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Quais revoluções ele está se referindo? Ele está se referindo à Revolução Puritana, tá? De 1640, na verdade, vai até, né? Período de guerra até 1649, que vai ter como resultado uma república, tá? Ainda eu comentei com vocês na aula passada que os ingleses decapitaram um rei 150 anos antes do que os franceses. E 1688 na verdade, a Revolução aqui gloriosa, tá? Que vai estabelecer o Bill of Rights. Nossa, escrevi certo? Escrevi. Bill of Rights ou Carta de Direitos, tá bom? Então, essa aqui que é a ideia. Bom, a gente sabe, nós vimos, né, na semana passada, que a grande definição, né, das revoluções burguesas, e aí a gente tem a Inglaterra como carro-chefe, é justamente que a burguesia vai atingir um patamar diferenciado. Ou seja, vai ter participação política, poder de decisão política, além de poder de decisão do ponto de vista da economia, né? Então, no final do século XVII, até lá ao longo do século XIX. Então, vamos lá, feita essa revisãozinha, as chamadas revoluções inglesas, transcorridas entre 1640 e 1668, tiveram como resultados imediatos. Primeiro, a proclamação dos direitos do homem e do cidadão e o fim do monopólio comercial. O surgimento da monarquia absoluta
e as guerras contra a França napoleônica, o reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o fortalecimento da ingerência papal nas questões locais. D, o fim do anglicanismo e o início das demarcações das terras comuns. Na última, o fortalecimento do parlamento e o aumento no governo da influência dos grupos ligados às atividades comerciais. E aí, né? Quem vai me responder? Abri aqui Camila, Diogo, Duda, Ives ou Léo? Quem elimina uma para mim? Leonardo, elimine uma alternativa, por gentileza. Pode ligar seu microfone, acho que deu uma microfonia aí. Hello, hello, hello. Consegue ligar? Eu eliminei a A. Ah, perfeita. Tá? O que vai acontecer aqui com... Peraí que eu quero cortar daquele jeito. Deixa eu ver. Taxado duplo. Pronto. Né? Na verdade, o que a A está se referindo? Né? A qual evento? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi, na verdade, né, uma proclamação que aconteceu no contexto da Revolução Francesa. Tá? Camila, me ajuda, elimine outra. Qual você eliminaria? A B. A D. Fim do anglicanismo. Por que isso aqui não... Aqui, achei. Fim do anglicanismo e início das demarcações das terras comuns. Vocês devem se lembrar que o anglicanismo ele foi instaurado pelo Henrique VIII, mantido pela Elizabeth I, né? Foi alvo de disputa ao longo do século XVII, mas, de fato, ele nunca foi banido, tá bom? A Revolução Gloriosa, por exemplo, ela vai reforçar que os reis, né, os reis sequenciais na Inglaterra, a partir daquela data, só poderiam ser anglicanos. Diogo, vamos eliminar mais uma. Qual que você eliminaria, Di? A C. A C, exatamente. Tá? Se o anglicanismo acabou sendo, né, acabou triunfando, peraí, preciso autorizar aqui, João Gabriel. Pronto. João Gabriel entrou agora. Deixa eu ver se ele está aí. João Gabriel, responde um oi. Conseguiu entrar? Acho que agora. Isso. João entrou agora. Então, vamos lá. João, a gente está corrigindo Corrigindo não, né? Tirando as dúvidas e realizando exercícios da aula 5. A gente está agora na questão 5. Ficamos, então, aqui entre a B e a E, né? E a Duda, então, sobrou para você, Duda, já que você não eliminou, você vai escolher a correta. A B diz que as revoluções inglesas, né, tiveram como resultado o surgimento da monarquia absoluta e a guerra contra a França do Napoleão. Ou as revoluções inglesas fortaleceram o parlamento e aumentaram no governo a influência de grupos ligados ao comércio, às atividades comerciais. Eu coloquei a E. Exatamente, tá? Então, a alternativa correta aqui... Ops. Eita! Alternativa correta aqui, tá? Alternativa, vou até pôr em negrito, a alternativa E. Então, vejam, né, que essa é uma questão que não aparece o nome Bill of Rights, não aparece a ideia, né, de que o rei reina, mas não governa, mas nós temos aqui uma palavra-chave, o fortalecimento do parlamento. Lembrando aqui que o parlamento é composto de duas casas, duas câmaras, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns.
Tudo bem? Alguma dúvida nessa, pessoas? Vamos passar para 6. Vou aproveitar aqui que eu estou no Word, né? Vou passar aqui tudo para uma página só. Então, olha só, né? Fresquíssima essa da FUVEST, tá? Aqui tá assim. A entrega passiva. Algum de vocês fez a FUVEST no ano passado? Eu fiz. Fez? Você lembra dessa? Lembro. Tá? Você lembra se você acertou ou não? Eu não cheguei a corrigir, eu não lembro. Então, tá bom. Vamos então ver agora. Então, olha só. A entrega pacífica do governo a um adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar seus grandes recursos do poder na humilhação ou na destruição de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais do debate, feitas de retórica e de persuasão, a maior parte das quais exigia mais contenção geral, identificando de modo nítido esta mudança com o avanço da civilização. Pelo amor de Deus, o que é esse texto? Né? Olha que coisa horrorosa. Você lê esse daqui da primeira vez, que dó do pessoal que prestou ano passado. Você não sabe exatamente o que o Norbert, né? Na verdade é um francês, Norbert Elias, tá dizendo aqui. Na faculdade a gente falava Norbertão mesmo, chato pra caramba, tá? Escreve de uma forma muito rebuscada, né? Você não vai direto ao ponto. Mas aí, apesar desse texto, né, ser bem rebuscado, vou até destacar essa parte aqui, ó. Tá? Aqui. Técnicas militares deram lugar a técnicas verbais do debate feitas de retórica e persuasão. O enunciado dá uma luz, né? O processo histórico britânico. E você vai saber. Então o assunto é Inglaterra, né? Então aqui a gente já tem uma palavra-chave, né? Então qual que é aqui? Deixa eu inserir aqui o meu comentário. Vou destacar a palavra aqui, o processo histórico britânico. Quero colocar o comentário aqui. Deixa eu tirar vocês daqui um pouco. Opas, vem para cá, deixa eu diminuir vocês aqui, né? O que é esse processo? Então, o assunto aqui é a Inglaterra. É a história da Inglaterra, né? Eventos políticos da Inglaterra entre século 17 e 19. Nossa, Ana, isso daí, história da Inglaterra, praticamente Deus e sua época, né? Quando a gente fala da história da Inglaterra, a gente tem revoluções inglesas, século XVIII, a gente tem a Revolução Industrial. Depois, ao longo do século XIX, nós teremos a luta dos ingleses, né, contra o Napoleão. E por aí vai, né? Esses são os três grandes eventos da história inglesa do século XVII, XVIII e XIX. Ok, mas vamos continuar. O processo histórico ofereceu, entre o século XVII e XIX, modelos institucionais e práticas políticas importantes. Ou seja, a Inglaterra lançou aí alguma novidade em termos de instituição e práticas políticas diferentes da Europa. Aqui você tem muito aquela ideia da particularidade dos ingleses, a peculiaridade dos ingleses. Então, a respeito deles, né, desses modelos institucionais, é correto afirmar que, primeiro, os debates acalorados no parlamento, que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do século XIX, com a instauração do regime parlamentar. Bom, a Duda tinha resolvido aquela, agora eu vou começar por você, Duda. Você acha que essa é uma questão
falsa, verdadeira, não tenho ideia, lágrimas. O que você colocaria nessa? Uma interrogação verdadeira ou falsa? Ah, eu não sei, não. Eu achei essa questão difícil. Podemos colocar, então, aqui uma interrogação. O que você acha? Tá? Pode ser. Então, vou colocar aqui, ó. Ai, eu queria que ficasse vermelho, mas não me obedeceu. Então, peraí. O vermelho aqui, tá? João Gabriel, você entrou agora meio por último, vamos para B. A B diz a seguinte: após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. E essa, João, você colocaria um verdadeiro, já descartaria completamente com falso ou deixamos nas interrogações, como a Duda deixou? Não sei. Deixa eu ver. O que você chutaria aí? Um verdadeiro, um falso ou interrogações? Vou até... Na dúvida... Ô, Ana, o que muda entre a A e a B é meio que a data também, né? O século. Exatamente. Acho que ficaria na dúvida mesmo. Vamos colocar a interrogação, então, tá? Pronto. Deixa eu ver agora. Leonardo. Na C, a instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo em meados do século XVIII foi responsável pelo fim das turbulências políticas, características do absolutismo monárquico. Nessa aí, Léo, está dizendo que a República do Cromwell e o parlamentarismo aconteceu no meio do século XVIII na Inglaterra. Eu descartei essa daí. Então, essa essa aqui, né, a data, ela dá um ponto de partida para a gente. Então, a gente consegue descartar essa aqui. A República de Cromwell, né, que foi resultado da Revolução Puritana, foi no século XVII. Tudo bem? Então, descartamos a C. Bom, então, Léo, João e Ives. Na D, o avanço da civilização, mencionado no texto, ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre os anglicanos, calvinistas e católicos, pelo parlamento, no final do século XVIII. Eu descartei essa também. Exatamente, tá? Porque não havia tolerância religiosa, tá? No Reino Unido. Vai começar a ter, gente, no século XX, segunda metade do século XX. Na primeira metade do século XX, a gente tem muito conflito religioso e conflitos graves lá na Irlanda, por exemplo, né, com os católicos. Diogo, aí, o estabelecimento do parlamento bicameral com representação para os nobres e para a burguesia enriquecida e do direito do voto universal, ambos no século XVIII, foram responsáveis pela contenção das lutas sociais na Grã-Bretanha. Tá tudo errado isso aí, não tá? Tá bem errada, tá? Aqui tá falando aqui, né, que o direito ao voto na Inglaterra foi estabelecido no século XVIII. Talvez nessa aqui vale a pena eu lembrar que a Câmara dos Comuns, né, composta pelos comuns, ou seja, aqueles que não são nobres, eles participavam das eleições a partir de um critério censitário, tá? Ou seja, não era qualquer burguês, qualquer comerciante que poderia participar. Hoje não. Hoje na Inglaterra você tem o voto, né, universal, tá? Falando em Inglaterra, né, gente, nós temos aí novamente a Inglaterra na bola da vez, primeiro-ministro inglês, ao que parece, tá lá, né, mais para lá
do que para cá, e já surgiram alguns memes, né? O assunto é sério, mas a internet não perdoa. Que o primeiro-ministro inglês vai ser vítima, vai acabar sendo vítima do coronavírus, e a rainha Elizabeth vai continuar, né? Então, não sei se vocês chegaram a ver isso também. Pois bem, sobrou aqui, né, para Camila, eu estou na lista aqui, entre a A e a B, Camila. Então, olha só, a gente está falando, né, da história da Inglaterra ao longo do século 17 e 19. Eu falei aí no início, né, da leitura desse exercício, de 3 eventos importantes. Né, as revoluções inglesas no século 17, com o Bill of Rights, e depois, século 18, Revolução Industrial, século 19, as lutas contra o Napoleão. Dito isso, com qual você ficaria? Eu acho que a B tá certa. Exatamente, Cá. Olha só o que está errado na A, né? Tá falando que uma série de lutas sociais aconteceu no século XVIII, não que o século XVIII não tivesse tido conflito, teve, mas menos do que no 17. Mas o que está mais errado aqui na A é que o regime, está dizendo que o regime parlamentar só foi instaurado no século XIX, e não, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa, deixa eu riscar a outra aqui, né? É a alternativa B. Tudo certo, pessoinhas, né? Soldados aí que estão se mantendo firmes e fortes, não desertaram. Tudo certo até aqui, não é mesmo? Então tá. Deixa eu ver se eu tinha pedido um outro aqui, não, isso aqui é Voltaire. Esse daqui é de Revolução Francesa, a gente vai fazer na semana que vem. Esse aqui, ó, vamos comentar rapidamente essa questão que é dissertativa. Ou seja, revoluções inglesas foram tema dos 2 vestibulares, né? FUVEST e Unicamp, no ano passado. Na FUVEST na primeira fase e na Unicamp na segunda fase. Nesse enunciado, está dizendo o seguinte, da Unicamp. A política europeia é abalada pela Revolução de Cromwell, tá? Então, lembrando aqui o que foi a Revolução de Cromwell. Novamente, você vai ter, eu vou deixar anotado aqui, você vai ter, né, a instalação de uma república na Inglaterra. A monarquia na Inglaterra ela é abolida nesse ano de 1649. E vai acontecer a restauração portuguesa. Alguém se lembra o que era a restauração portuguesa? Ninguém arrisca aí? Século XVII, restauração portuguesa. Portugal se tornou um país sozinho de novo, sem estar juntado com a Espanha na União Ibérica? Exatamente, Cá, exatamente. Tá? A restauração portuguesa significou o fim da União Ibérica. Talvez vocês, né, se lembrem que nessa aula, né, eu lembro que ou no plantão dessa aula, ou na aula teórica, eu reforcei bem que o termo restauração aparece muito mais do que fim da União Ibérica. Então, o que a gente tem no mesmo período de 1640? O início de uma revolução, né, de uma luta política muito grave, muito importante na Inglaterra, e a restauração do trono português. Então, neste contexto de mudança, deixa eu sair daqui, nesse contexto de mudança política do século XVII, tá? Os embaixadores
passaram a ser escolhidos dentro dos quadros mais distintos da nobreza, privilegiando-se, privilegiando-se aqueles sujeitos que possuíam formação acadêmica e conhecimento de leis. Então, quem são embaixadores? São aqueles que representam o país, né, país de origem, internacionalmente, em outros países. São aqueles que vão negociar, são aqueles que vão tentar conciliar acordos, alianças, tratados comerciais, tá? Então, você tem aí a figura dos embaixadores. Então, a partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos, responda às questões. Primeira, 2 consequências da Revolução Puritana para o contexto monárquico europeu daquele período. A B eu acabei quase que falando já, né, gente? 2 funções de embaixadores europeus em relação às monarquias europeias, tá? Eu vou colocar na forma de tópico aqui, porque eu já acabei respondendo a B, tá? Peraí, deixa eu... Não era assim que eu queria fazer, mas tudo bem. Queria selecionar o negocinho inteiro. A ideia é 2 funções dos embaixadores, né? Negociar acordos e tratados comerciais, representar o país em conflitos e tratados de paz. E tem até uma particularidade, gente, negociar casamentos entre casas dinásticas, vamos dizer assim, tá? Negociavam casamentos, tá bom? Aqui, no contexto da nossa aula, né, o que vai interessar mais? 2 consequências da Revolução Puritana, deixa eu pôr aqui, para o contexto monárquico europeu do período. Então, o que a gente tem naquele momento? Né? O que é a principal consequência da Revolução Puritana? A gente tem o fim da monarquia na Inglaterra, tá? Fim da monarquia na Inglaterra. Instauração, vou pôr instalação, tá? Instalação de uma república, execução de um monarca. Novamente, tá? A gente tem que entender o seguinte, isso acontecer na Inglaterra em pleno século XVII foi um pesadelo, porque o restante da Europa, tá? Tudo isso aconteceu, deixa eu tentar fazer aqui, enquanto o restante da Europa estava no auge do absolutismo monárquico, tá bom? Então, eu coloquei na forma de tópicos aqui, mas a ideia, né, que vocês treinem uma resposta dissertativa. Tudo bem, pessoas? Tá? Eu vou aqui... Nossa, recebi um anúncio de compra no Zoom aqui. Deixa eu ver, ninguém no chat, não. Eu vou, então, parar aqui a apresentação, tá? Voltar aqui para mim, para a gente já encerrar. Então,
Camila, Diogo, Duda, Ives, João e Leonardo, alguma dúvida dessas questões de revoluções inglesas? Não. Então, Não. se não, Não. tá? Então, vejam que elas, né, as questões ali que eu selecionei, elas estão exatamente tematizando a instauração, né, de um regime, de um modelo parlamentarista na Europa. Isso lá com o Bill of Rights. Antes do Bill of Rights, a gente teve a execução de um rei. Isso foi um escândalo na Europa naquele momento, tá? Então, atenção aí, porque a gente acaba, às vezes, valorizando muito o século XVIII, né, no estudo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, depois Napoleão. Mas o século XVII, quando ele aparece, ele acaba, infelizmente, derrubando alguns candidatos, porque são assuntos, temas e questões que a gente acaba passando muito rápido. Tudo bem, então? Então, tá? Na sexta-feira vai ter, então, a publicação da segunda parte dessa aula, onde eu vou tratar da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, tá certo? Então, tchau aí para vocês, tá bom? E até sexta.